Meu irmão, minha irmã, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua vida e toda a tua família. Amém. Nossos amigos, nossas amigas que nos acompanham, estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus no canal do YouTube da IPI de Engenheiro Goulart. Você é muito bem-vindo. Você é muito bem-vinda, minha irmã. Esse canal é exclusivo para estudarmos a Palavra de Deus. Mas antes eu quero pedir a sua ajuda, para você orar por mim, eu orar por você. Vamos pedir a direção de Deus? Santo e poderoso Pai, obrigado por mais esse dia, esta oportunidade. Grande é o teu nome, muito digno de ser louvado. Nós nos reunimos, Senhor, para estudarmos a tua palavra santa. Por isso, pedimos a iluminação do teu Espírito Santo, nossa mente, o nosso coração, para a compreensão da tua palavra. Visita todos os lares aqui representados, ó Pai, com o teu poder, com a tua graça, com a tua cura, com a tua salvação. Fala conosco, ó Pai, no profundo do nosso coração, no estudo da tua palavra, hoje e sempre. Oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, filhos e filhas dele, mais uma semana, mais um encontro para estudarmos a palavra de Deus. E hoje estamos terminando, a nossa breve caminhada aí na Epístola de Tiago. Hoje o capítulo é o 5, do versículo 7 ao 12, com o tema Paciência até a volta de Jesus. Epístola de Tiago, capítulo 5, do versículo 7. Nós vamos ler até o 16. Tiago capítulo 5, do 7 ao 16, por favor. Hoje com o tema Paciência até a volta de Jesus. A palavra de Deus, na minha tradução, diz assim, acompanhe por gentileza. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, eles vão ser perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros para serdes curados. Muito pode sua eficácia a súplica do justo. Amém? Deus assim nos abençoe na leitura da sua palavra. Eu quero conversar com você, muito breve, com alguns pontos sobre paciência até a volta de Jesus. Tiago, ele inicia essa carta com uma chamada à perseverança sobre as provações. Lembra, nós estudamos lá no capítulo 1, do versículo 2 ao 4. Ele pede para que cada um de nós sejamos perseverantes na tribulação. Tende vós motivo de alegria ao passardes por diversas provações. Eu sei, é difícil, é complicado. Todos nós passamos. Mas como ter alegria em meio à provação? Como ser alegre e ter bom ânimo em meio às lutas e dissabores? Pois é, só em Jesus
Só a força que há nele e através dele é que nós vamos conseguir. Só com o auxílio dele. E Tiago termina exortando os crentes a serem pacientes até a vinda do Senhor. Preste atenção. Tiago, então, ele começa a sua epístola com a chamada perseverança às provações. E agora, ele termina dizendo aos crentes para serem pacientes até a vinda do Senhor. Até lá, não esperamos vida fácil nesse mundo. Lembra da passagem de Jó? Devemos ser pacientes até Jesus voltar. Isso é fato. As provas são o caminho da santificação e do aperfeiçoamento do caráter cristão na vida da pessoa, na vida dos indivíduos, principalmente no seu, no meu, no nosso, que dizemos diariamente que somos filhos de Deus. Quando nós estamos passando por luta, por dissabores, por dificuldades, meus irmãos, por calo apertado, por sapato apertado, choro de sabor, muitas lutas, guerras, Deus está nos provando para sermos aperfeiçoados em nosso caráter cristão. Não tem jeito, não tem outro caminho. Sempre foi assim, sempre vai ser. É doloroso, eu sei, é pesado, mas faz parte do aperfeiçoamento, do molde do caráter cristão. Mas como podemos então experimentar esse tipo de paciência hoje até Jesus voltar? Tiago dá 3 exemplos de paciência para nos encorajar, para encorajar os crentes daquela época, os crentes atuais e aqueles que estão por vir. Vamos a esses 3 ensinamentos? O primeiro, a paciência do lavrador. Ele falou aí no capítulo 5, do versículo 7 ao 9. Acompanha ela comigo, ó. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Olha o versículo 8. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. A paciência do lavrador. Alguém impaciente nunca deve ser um agricultor. Quem é impaciente não deve trabalhar com agricultura. E nós aprendemos isso na Bíblia. O agricultor, ele planta a semente certa, no campo certo, no tempo certo, sobre as condições corretas e certas. Preste atenção, o agricultor planta a semente certa, no campo certo, no tempo certo, sobre as condições certas. Olha só. A semente nasce, cresce, floresce e frutifica. O agricultor não tem nenhum controle sobre o tempo, jamais. Muita chuva pode danificar a lavoura, e você sabe disso. Falta de chuva pode pôr toda a colheita a perder. Tudo tem que ser na dose certa. E essa dose tem nome: Jesus Cristo de Nazaré. Ele chega no momento certo, na hora certa, no tempo certo, no plano perfeito que Ele tem para nós. Aleluia. Aleluia. Ele tem que confiar e esperar. O agricultor só tem uma coisa a fazer: confiar e esperar. Será que isso não é ensinamento para nós, não? Segundo ensinamento que fica sobre a paciência até a volta de Jesus, a paciência dos profetas. Vai lá comigo no versículo 10, por favor. Versículo 10. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. O profeta, ele fala em nome de quem? Do Senhor. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Os profetas foram homens que andaram com Deus, ouviram a sua voz, falaram em nome de Deus,
mas passaram também por grandes aflições, dores terríveis, muita tribulação. Eles trilharam o caminho estreito das provas, mas foram pacientes. Pacientes no Senhor. Esse ensinamento não é para mim, não? Esse ensinamento não é para você, não? Será que Deus não está falando conosco, cada um de nós, nesta hora? Privilégio e provas caminharam juntos na vida dos profetas. Privilégio e sofrimento, sofrimento e ministério caminharam lado a lado na vida dos profetas. Isaías não foi ouvido pelo seu povo e ainda foi cerrado ao meio. Jeremias foi preso, jogado num poço e maltratado por pregar a verdade. Tem gente hoje em dia que está pregando a verdade, falando a verdade e tem sido maltratado cada dia após dia pelo povo de Deus. Principalmente aqueles que são de dentro da igreja, de dentro da sua própria família, de dentro daqueles que dizem que andam com ele. Pode contar comigo, pastor, tamo junto. Tá nada. Acabou a pregação, acabou o culto, já está falando mal do pastor, já está falando mal do presbítero, da presbítera, já está falando mal do diácono, da diaconisa, já está falando mal daqueles que pregam, dos obreiros que levam a palavra de Deus, que levam a obra de Deus adiante. É ou não é? Estou mandando recado para ninguém não, viu? A palavra de Deus é para todos. A palavra de Deus é para todas. Daniel sofreu ameaça e perseguição por causa da sua fidelidade a Deus, a ponto de ser jogado aonde? Aonde, meus irmãos? Na cova dos leões. Tem gente que quer jogar a gente todo dia na cova dos leões, né? Malditos, malditos, diz a palavra de Deus. Quando você estiver enfrentando sofrimento, meu irmão, não coloque em dúvida o amor de Deus, pois pessoas que andaram com Deus como você também passaram pelas mesmas aflições. Obrigado, Senhor, por ouvir essa palavra. Obrigado, Pai. Seja paciente. Deus não nos poupa das aflições, mas Ele nos assiste nas aflições e nos ajuda. Louvado seja o nome dEle. A vontade de Deus jamais levará você onde a graça de Deus não possa sustentá-lo. A nossa paciência em tempos de prova é um poderoso testemunho do Evangelho àqueles que vivem ao nosso redor. Romanos 15, versículo 4. Quanto mais conhecemos a Bíblia, mais Deus pode nos consolar em suas tribulações. Amém? Último ensinamento que fica para nós, da paciência até a volta de Jesus. O primeiro foi a paciência do lavrador. Aprendemos juntos aí. Segundo, a paciência dos profetas. Irmãos, tomar por modelo o sofrimento na paciência dos profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Está aí no versículo 10 de Tiago 5. Último ensinamento que fica para nós neste estudo. Paciência até a volta de Jesus. A paciência de Jó. Já ouviu falar? Já leu a respeito? Já estudou? A paciência de Jó. Não podemos perseverar a não ser que haja provas em nossa vida. Não há vitória sem luta. Isso é fato, isso é verdade. Não há vitória sem luta. Não há picos sem vales. Se desejarmos a bênção de Deus, temos que estar preparados para carregar o fardo e entrar nessa guerra. Que nem diz um presbítero da igreja que eu faço parte. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez, meu irmão. Um dia de cada vez, minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Esse fardo vai passar. Veja o caso de Jó. As circunstâncias estavam contra ele. Os homens estavam também contra Jó. Sua esposa estava contra Jó. Seus amigos estavam contra Jó.
Seus amigos viraram as costas para Jó. Satanás estava contra Jó também. Ele pensou que Deus também estava contra ele. Mesmo assim, Jó perseverou. Jó provou que um ser humano pode amar a Deus acima dos bens, da família, da própria vida e da igreja também, viu? Jó derrubou todas as teses de Satanás, aleluia. Jó esperou pacientemente no Senhor e Deus o honrou. Glórias ao nome do Senhor. Ele não explicou nada para Jó. Mas apesar de Jó não conhecer os porquês de Deus, ele pôde conhecer o caráter de Deus. Está lá em Jó, capítulo 42, versículo 5. Apesar de Jó não conhecer os porquês de Deus, ele pôde conhecer o caráter de Deus. A maior bênção que Jó recebeu não foi saúde e riqueza, mas um conhecimento mais profundo de Deus. Sabe o que falta no crente nos dias de hoje? Sabe o que falta em mim? Sabe o que falta em você? Sabe o que está faltando em nós, igreja? Mais conhecimento de Deus. Isso é a própria essência da vida eterna. Amém? Eu termino dizendo, Tiago, em toda a sua epístola, e obrigado por você ter nos acompanhado nessa caminhada na epístola de Tiago. Estudo breve é verdade, mas profundo, não? Que fala mesmo e mexe, estremece o fundo do coração do ser humano. Tiago deseja encorajar-nos a sermos pacientes em tempo de provas, tempo de lutas, em tempos de tribulação. Como um agricultor, devemos esperar por uma colheita espiritual, por frutos que glorifiquem a Deus. Como os profetas, devemos procurar oportunidades para testemunharmos, mesmo no meio do sofrimento. Assim como foi Jó, devemos esperar para que o Senhor complete seu amoroso propósito em nós, mesmo em meio a tanto sofrimento. Paciência até a volta de Jesus. Deus está conosco, meus irmãos. Nós servimos um Deus presente, não um Deus ausente. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, hoje e para todos sempre. Amém? Muito obrigado por você nos acompanhar nesse estudo bíblico, estudo da palavra santa de Deus, aqui no canal do YouTube da IPNDG Regular. Um abraço a você, toda a sua família, e se assim Deus permitir, nós nos encontramos aqui semana que vem, no estudo da palavra de Deus. Grande abraço, Deus te abençoe, até lá.